Olá a todos, meu nome é Mari. Hoje quero compartilhar com todos vocês um artigo escrito por uma irmã mais velha. Quando sua idade e a saúde debilitada começam a afetar os resultados de seu trabalho, ela é transferida para um dever diferente. Ela sente que agora está velha, com energia e memória em declínio, e lenta para compreender a verdade, e que é inferior em todos os aspectos aos jovens. E se pergunta se pode ser salva. Então, vive em um estado de mal-entendido com Deus. Como ela finalmente sai desse estado negativo? O que ela aprende com a experiência? Vamos ler este artigo juntos. Busque a verdade a despeito da idade. Nesses anos, eu venho lutando contra a pressão alta e a saúde debilitada. Passei muito tempo descansando em casa e só desempenhei alguns deveres dos quais sou capaz. Em julho do ano passado, nosso supervisor de rega soube que eu costumava regar os recém-convertidos e me designou para o dever de rega. Eu estava muito animada por estar desempenhando esse dever novamente e estava determinada a cumprir bem meu dever. Quando vi que os dois supervisores tinham cerca de 30 anos, eram de bom calibre e aprendiam os princípios rapidamente, e que a irmã Sim era enérgica e aprendia rápido, eu não poderia estar mais feliz. Eu tinha 60 anos e ainda tinha a oportunidade de desempenhar meu dever com esses jovens irmãos. Eu sentia que isso também me tornava mais jovem. Eu ia de bicicleta para as reuniões que organizava para os recém-convertidos e sempre cantarolava hinos enquanto caminhava. Eu estava realmente entusiasmada com meu dever. Depois de um tempo, senti que tinha crescido em minha compreensão dos princípios e em meu progresso na vida. Eu gostava ainda mais desse dever. Mas, depois que a empolgação passou, surgiram alguns problemas novos. Minha pressão arterial subia muito, minha saúde ficou debilitada e depois de um dia de trabalho, eu ficava exausta e só queria me deitar e descansar. Sim e os outros poderiam continuar resumindo os desvios em seus deveres depois das reuniões e fazer os arranjos para o dia seguinte. Eu queria fazer mais como meus colegas mais jovens, mas logo depois do jantar eu sentia sono e começava a cochilar, por isso acabava indo para a cama cedo. Uma vez, fiquei 3 noites seguidas sem dormir direito e meu corpo não conseguiu lidar com a situação. Eu sabia que não conseguiria desempenhar meu dever adequadamente, então tive que pedir a Sim que organizasse uma reunião em meu lugar. Depois disso, fiquei bastante abatida. Eu não conseguia nem desempenhar meus deveres normais e tinha que pedir ajuda para outra pessoa. Ao que parecia, eu seria dispensada em breve. Às vezes, quando nosso supervisor comunicava os princípios para regar os recém-convertidos e as boas sendas de prática, Sim e os outros entendiam imediatamente, conseguiam aplicar os princípios em diferentes situações e usá-los de forma prática em seus deveres.
enquanto eu tinha que refletir sobre eles por algum tempo. E, às vezes, precisava que o supervisor me comunicasse mais detalhes. Durante esse período, eu sempre me sentia desconfortável e não conseguia ter uma noite de sono tranquila. Eu ficava preocupada porque, devido à minha idade avançada, minha saúde precária, a lentidão com que aprendi as coisas e meu esquecimento, se algum dia eu não pudesse mais desempenhar meu dever, seria esse o fim da estrada para mim como crente? Eu ainda seria capaz de alcançar a salvação? Eu sempre me sentia desanimada e não conseguia me concentrar no meu dever. Eu não estava me saindo tão bem quanto sim em meu dever. Eu não gostava de me sentir velha e me definia como sendo velha e inútil, e sempre me preocupava com a possibilidade de ser transferida. Eu invejava todos aqueles jovens e pensava como seria ótimo se eu pudesse voltar 20 anos no tempo e recuperar a vitalidade da juventude. Então eu poderia me despender por Deus até o fim, e então não haveria esperança de eu entrar no reino de Deus? Quando eu pensava nessas coisas, era impossível não me preocupar com meu destino. Um dia, meu líder me visitou onde eu estava hospedada e me disse: por causa da sua idade avançada e da pressão alta, estamos transferindo você para os assuntos gerais. Assim, não terá que ficar na correria o tempo todo. Para mim, foi difícil aceitar a notícia. Eu realmente gostava do meu dever de rega e nunca pensei em desistir dele. Mas agora, de repente, estava sendo transferida. Eu estava ficando cada vez mais velha e seria ainda menos provável que eu pudesse regar no futuro. Parecia que alguém havia jogado um balde de água fria na minha cabeça e apagado o fogo do entusiasmo em meu coração. Meus irmãos e irmãs leram as palavras de Deus e comunicaram a intenção dele para mim. Mas eu não estava ouvindo. Sentada ali, eu me sentia paralisada e mal conseguia me manter ereta. Naquela noite, deitei na minha cama, virando de um lado para o outro. Pensei em como os jovens irmãos e irmãs eram enérgicos e cheios de vitalidade, na rapidez com que compreendiam a verdade e os princípios. Eles eram dignos de serem cultivados. Esses jovens tinham todo o seu futuro pela frente. Já no caso de uma velha como eu, minha saúde me impedia de me despender por Deus. Eu não conseguia entender muita verdade e não era tão digna de ser cultivada. Além disso, eu também estava doente e meu corpo poderia falhar a qualquer momento. Deus certamente não via com bons olhos uma velha como eu, e não estava claro se eu teria um bom destino. Se ao menos eu fosse só 20 anos mais jovem e pudesse me dedicar inteiramente a me despender por Deus. Quanto mais eu pensava, pior me sentia. Fiquei realmente deprimida. Parecia que tinha uma pedra pesada no meu peito. Ele estava tão apertado que eu mal conseguia respirar. Fiquei tão angustiada por ter sido transferida que não consegui dormir nem um pouco a noite toda.
No dia seguinte, houve uma reunião de obreiros de rega e vi o supervisor, Jiaoliang, passar pela minha casa. Vê-lo indo para a reunião foi como um soco no estômago. Se eu não tivesse sido transferida, estaria indo para lá com ele. Mas agora era tarde demais. Por que eu tinha que ser velha e doente? Pensando em tudo aquilo, senti-me muito vazia por dentro e não sabia o que fazer dali para frente. Fiquei sentada no meu banco, sem fazer nada, olhando para o céu pela janela. Eu achava que minhas perspectivas como crente não eram boas e não tinha esperança de entrar no reino de Deus. Quanto mais eu pensava, pior me sentia e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então, orei a Deus. Ó Deus, não fui capaz de me submeter e realmente aceitar essa transferência. Sei que isso é ser rebelde contra o Senhor e que te deixa enojado. Ó Deus, por favor, guia-me para que eu me conheça e me submeta. Tempos depois, Jiaoliang viu que eu estava em um estado ruim e leu para mim uma passagem das palavras de Deus. Você deveria aprender a se submeter quando seu dever for ajustado. Depois de treinar em seu novo dever por algum tempo e obter resultados ao fazê-lo, você descobrirá que é mais apto para esse dever e perceberá que escolher deveres com base em suas preferências foi um erro. Isso não resolve o problema? O mais importante é que a casa de Deus arranja para que as pessoas desempenhem certos deveres, não com base nas preferências das pessoas, mas com base nas necessidades do trabalho e em se o desempenho desse dever pode alcançar resultados. Vocês diriam que a casa de Deus deveria arranjar os deveres com base em preferências individuais? As pessoas deveriam ser escolhidas para os deveres com base na condição de satisfazerem suas preferências pessoais? Qual dessas opções está de acordo com os princípios da casa de Deus para utilizar as pessoas? Qual delas está de acordo com as verdades princípios? É escolher as pessoas de acordo com as necessidades do trabalho na casa de Deus e os resultados das pessoas que desempenham seus deveres. Você tem alguns hobbies e interesses e tem um pouco de desejo de desempenhar seus deveres. Mas será que seus desejos, interesses e hobbies devem ter precedência sobre o trabalho da casa de Deus? Se você insistir obstinadamente, dizendo: preciso fazer esse trabalho, se não me for permitido fazê-lo, não quero viver, não quero desempenhar meu dever. Se eu não tiver permissão para fazer esse trabalho, não terei entusiasmo para fazer qualquer outra coisa, nem investirei todo o meu esforço nela. Isso não mostra que existe um problema com a sua atitude em relação ao desempenho do dever? Isso não é algo totalmente desprovido de consciência e razão? Para satisfazer seus desejos, interesses e hobbies pessoais, você não hesita em afetar e atrasar o trabalho da igreja. Isso está de acordo com a verdade? Como se deve tratar as coisas que não estão de acordo com a verdade? Algumas pessoas dizem: o eu individual deve ser sacrificado em prol do eu coletivo. Isso está correto? Isso é a verdade?
Que tipo de afirmação é essa? Essa é uma afirmação falaciosa, uma afirmação desorientadora e dissimulada. Se você aplicar a frase "o eu individual deve ser sacrificado em prol do eu coletivo" ao contexto do desempenho de seus deveres, você estará resistindo a Deus e blasfemando contra Ele. Por que isso blasfema contra Deus? Porque você está impondo sua vontade a Deus, e isso é blasfêmia. Você está tentando trocar seu sacrifício pessoal pela perfeição e pelas bênçãos de Deus. Sua intenção é fazer um acordo com Deus. Deus não precisa que você sacrifique nada de si mesmo. O que Deus exige é que as pessoas pratiquem a verdade e se rebelem contra a carne. Se não consegue praticar a verdade, você está se rebelando contra Deus e resistindo a Ele. Você cumpriu mal seu dever porque suas intenções estavam erradas, suas opiniões sobre as coisas estavam incorretas e suas declarações contradiziam completamente a verdade. Mas a casa de Deus não tirou de você o direito de desempenhar seu dever. Acontece apenas que seus deveres foram ajustados porque você não era adequado para esse dever e você foi transferido para um dever que é adequado para você. Isso é muito normal e fácil de entender. As pessoas devem tratar esse assunto corretamente. Depois de ler a passagem, Zhao Liang ofereceu esta comunhão. Quando a casa de Deus transfere pessoas, ela não está lhes privando da chance de desempenhar seu dever e ser salvas, mas está apenas fazendo arranjos razoáveis com base nas necessidades da igreja. Você não está se sentindo bem, tem uma idade mais avançada e tem pressão alta. Se algo acontecesse com você andando de bicicleta para desempenhar seu dever ou no caminho para várias reuniões, isso seria ruim não só para a igreja, mas também para você. É melhor que você retorne à sua igreja de origem e desempenhe seu dever lá. Vamos primeiro nos submeter, aceitar isso de Deus e aprender uma lição. Fiquei muito envergonhada depois de ouvir a comunhão de Zhao Liang. Mesmo depois de tanto tempo crendo em Deus, eu ainda não me submetia nem um pouco. Eu gostava de desempenhar meu dever de rega e era tão entusiasmada quanto os jovens. Mas como eu tinha mais de 60 anos e tinha ficado doente, eu simplesmente não tinha a energia, a memória ou a capacidade de aprender coisas novas que eles tinham. Se eu tivesse permissão para continuar regando, isso afetaria negativamente os resultados da rega dos recém-convertidos. A igreja tinha me transferido para um dever mais adequado, com base nos resultados do meu trabalho e em meus problemas de saúde. Eu tinha que ser razoável, aceitar e me submeter. Então, orei a Deus, dizendo que estava disposta a me submeter a seus arranjos e que faria meu melhor para cooperar no novo dever. Tempos depois, comecei a me perguntar: por que não me submeti quando fui transferida? Por que fiquei tão abatida? Em minha busca, encontrei esta passagem das palavras de Deus. Dentre os irmãos, também há os idosos de 60 anos até 80 ou 90 anos, e que,
por causa da idade avançada, também experimentam algumas dificuldades. Apesar da idade, seu pensamento não é necessariamente tão correto ou racional, e suas ideias e opiniões não estão necessariamente de acordo com a verdade. Esses idosos têm problemas da mesma forma e estão sempre preocupados. Minha saúde não anda mais tão boa e estou limitado quanto aos deveres que posso desempenhar. Se só desempenhar esse pequeno dever, Deus se lembrará de mim? Às vezes, fico doente e preciso de alguém para cuidar de mim. Quando não há ninguém para cuidar de mim, não sou capaz de desempenhar meu dever. Então, o que posso fazer? Estou velho e não me lembro das palavras de Deus quando as leio. E para mim, é difícil entender a verdade. Quando comunico a verdade, falo de maneira confusa e ilógica, e não tenho quaisquer experiências dignas de compartilhamento. Estou velho e não tenho energia suficiente. Minha visão não é muito boa e não sou mais tão forte. Tudo é difícil para mim. Não só não consigo desempenhar meu dever, também me esqueço facilmente das coisas e entendo tudo errado. Às vezes, fico confuso e causo problemas para a igreja e para meus irmãos. Quero alcançar a salvação e buscar a verdade, mas é muito difícil. O que posso fazer? Quando consideram essas coisas, eles começam a ficar aflitos, pensando: como é que só comecei a acreditar em Deus nesta idade? Por que não sou como aqueles que têm 20 e 30 anos, ou até mesmo como aqueles que têm 40 e 50 anos? Como só vim a conhecer a obra de Deus agora, que estou tão velho? Não é que minha sina seja ruim. Pelo menos agora encontrei a obra de Deus. Minha sina é boa e Deus tem sido bom comigo. Só há uma coisa que não me deixa feliz, que é que estou muito velho. Minha memória não é muito boa e minha saúde não é excelente, mas tenho um coração determinado. Só que meu corpo não me obedece e fico sonolento após ouvir por um tempo nas reuniões. Às vezes, fecho os olhos para orar e adormeço, e minha mente divaga quando leio as palavras de Deus. Após ler um pouco, fico sonolento e cochilo, e não assimilo as palavras. O que posso fazer? Com tais dificuldades práticas, ainda sou capaz de buscar e entender a verdade? Caso contrário, e se eu não for capaz de praticar de acordo com as verdades princípios, toda a minha fé não será em vão? Não fracassarei em alcançar a salvação? O que posso fazer? Estou tão preocupado. Nesta idade, nada mais é importante. Agora que acredito em Deus, não tenho mais preocupações nem pelo que me sentir ansioso. Meus filhos cresceram e não precisam mais de mim para cuidar deles ou educá-los. Meu maior desejo na vida é buscar a verdade, desempenhar o dever de um ser criado e, por fim, alcançar a salvação nos anos que me restam. Mas, olhando agora para minha situação real, com a visão fraca em função da idade e a mente confusa, com a saúde precária, incapaz de desempenhar bem meu dever e por vezes criando problemas quando tento fazer o máximo que posso, parece que alcançar a salvação não vai ser fácil para mim.
Eles ficam pensando nessas coisas, ficam ansiosos e então pensam: parece que coisas boas só acontecem com os jovens e não com os idosos. Parece que, por mais que as coisas sejam boas, não poderei mais aproveitá-las. Quanto mais pensam nessas coisas, mais eles se afligem e mais ansiosos ficam. Não só se preocupam consigo mesmos, como também se sentem magoados. Se choram, sentem que, na verdade, não vale a pena chorar e, se não choram, essa dor, essa mágoa está sempre com eles. Então, o que deveriam fazer? Em particular, há alguns idosos que querem passar todo o seu tempo despendendo-se por Deus e desempenhando o dever, mas não estão bem fisicamente. Alguns têm pressão alta, outros têm glicemia elevada, outros ainda têm problemas gastrointestinais e sua força física não consegue acompanhar as demandas de seu dever e assim ficam aflitos. Veem os jovens capazes de comer e beber, de correr e pular e sentem inveja. Quanto mais veem os jovens fazerem essas coisas, mais angustiados eles se sentem, pensando: quero cumprir bem meu dever, buscar e entender a verdade e quero praticar a verdade também. Então, por que é tão difícil? Sou tão velho e inútil. Deus não quer os idosos? Os idosos são de fato inúteis? Não podemos alcançar a salvação? Eles ficam tristes e incapazes de sentir alegria. Não importa o que pensem sobre isso. Não querem perder um tempo tão maravilhoso e uma oportunidade tão grande, mas são incapazes de despender-se e desempenhar seu dever com todo o seu coração e com toda a sua alma, como fazem os jovens. Esses idosos caem em profunda angústia, ansiedade e preocupação por causa da idade. Cada vez que encontram uma dificuldade, um contratempo, adversidade ou obstáculo, eles culpam a idade e até se odeiam e não gostam de si mesmos. Mas, seja como for, não adianta, não há solução, e eles não têm um caminho a seguir. Será que eles não têm mesmo um caminho adiante? Existe alguma solução? Os idosos também deveriam desempenhar seus deveres tanto quanto forem capazes. É aceitável que os idosos desempenhem seus deveres tanto quanto forem capazes, certo? Os idosos não podem mais buscar a verdade por causa da idade? Não são capazes de entender a verdade? Deus deu voz aos pensamentos íntimos de cada idoso. Os idosos também querem se despender por Deus o tempo todo, mas seus corpos não aguentam. Eles não têm a energia nem a memória para aprender como os jovens. Por isso, só conseguem desempenhar os deveres dos quais são capazes. Mas se preocupam com o fato de que, se fizerem muito pouco, Deus não se lembrará. E como já estão em idade avançada, têm visão ruim e, portanto, são incapazes de compreender muita verdade, eles ficam desanimados, ansiosos e preocupados com seu futuro e destinação. Eu estava exatamente no tipo de estado que Deus expôs. Vi que a maioria das pessoas
que a casa de Deus cultiva são jovens, de bom calibre, enérgicas e rápidas para aprender, enquanto eu era muito mais velha e, apesar de ter o desejo de desempenhar bem meu dever, eu não tinha energia e memória à altura dos jovens. Depois de desempenhar seus deveres o dia todo, os jovens ainda estavam cheios de energia e podiam analisar os problemas e desvios em seu trabalho e também sua senda de prática, enquanto eu tinha que ir para a cama cedo. Às vezes, quando meu corpo não conseguia lidar com a carga de trabalho, eu tinha que pedir que outros regassem os recém-convertidos no meu lugar. Quando os supervisores comunicavam princípios e métodos úteis, os mais jovens entendiam imediatamente e aplicavam tudo em seus deveres, enquanto eu levava muito mais tempo para compreender. Em comparação com os irmãos e irmãs mais jovens, o desempenho dos deveres era muito mais difícil para mim. Eu estava muito infeliz com a situação e me culpava por ser velha e incapaz de fazer muito em meu dever. Mesmo que eu buscasse a verdade, não compreendia muito e Deus deve ter ficado descontente. Eu vivia em uma compreensão errônea sobre Deus e não conseguia deixar de me preocupar com meu destino futuro. Agora, percebi que os idosos e os jovens podem ter quantidades diferentes de energia e memória, mas eles são iguais quando se trata de seus caracteres corruptos. Tanto os jovens quanto os idosos são arrogantes. Os jovens e os idosos são igualmente egoístas. Quando nos deparamos com uma situação orquestrada por Deus que não nos agrada, todos nós revelamos nosso caráter rebelde. Somos incapazes de nos submeter à soberania e aos arranjos de Deus. Sempre cuidamos de nós mesmos em primeiro lugar em assuntos relacionados aos nossos próprios interesses e revelamos nosso caráter egoísta, desprezível e corrupto. Os idosos e os jovens foram profundamente corrompidos por Satanás. Todos nós precisamos refletir sobre nós mesmos com frequência, aceitar o julgamento e o castigo das palavras de Deus e buscar a verdade para resolver nossa corrupção. Eu achava que minha idade e a quantidade de trabalho que eu fazia em meu dever eram os critérios que Deus usava para decidir se eu deveria ser elogiada. Eu achava que Deus simplesmente não gostava dos idosos e que eu tinha poucas chances de ser salva. Minhas opiniões e noções eram tão distorcidas. Agora, sei que devo me submeter à soberania e aos arranjos de Deus, fazer o melhor possível para cumprir meu dever e me concentrar em refletir e me conhecer e buscar a transformação do caráter em meu dever, pois isso é que está de acordo com a intenção de Deus. Depois de perceber isso, ganhei uma sensação de lucidez. Certa manhã, durante os devocionais espirituais, encontrei uma passagem das palavras de Deus que me impactou profundamente e me ajudou a compreender melhor a intenção de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: na casa de Deus, e quando se trata da verdade, os idosos são um grupo especial? Não, não são.
A idade é irrelevante quando se trata da verdade, assim como é irrelevante quando se trata de seus caracteres corruptos. Da profundidade de sua corrupção, se você está qualificado a buscar a verdade, se pode alcançar a salvação ou qual é a probabilidade de ser salvo. Não é assim? É. Temos comunicado a verdade há tantos anos, mas nunca comunicamos diferentes tipos de verdades de acordo com as diferentes idades das pessoas. A verdade nunca foi comunicada, nem os caracteres corruptos foram revelados exclusivamente para jovens ou idosos. Nem foi dito que, devido à sua velhice, seu pensamento rígido e sua incapacidade de aceitar coisas novas, seus caracteres corruptos naturalmente diminuam e mudam. Essas coisas nunca foram ditas. Nenhuma única verdade jamais foi comunicada especificamente de acordo com a idade das pessoas e excluindo os idosos. Os idosos não são um grupo especial na igreja, na casa de Deus ou diante de Deus, mas, sim, são iguais a qualquer outro grupo etário. Não há nada de especial neles, é só que viveram um pouco mais que os outros, que chegaram a este mundo alguns anos antes dos outros, que seus cabelos são um pouco mais grisalhos que os dos outros e que o corpo deles envelheceu um pouco antes do corpo dos outros. Além dessas coisas, não há diferença. Por meio das palavras de Deus, aprendi que, na casa de Deus, os idosos não são um grupo especial. Eles são apenas um pouco mais velhos, com um pouco mais de desgaste. Talvez não tenham a energia e o vigor dos jovens, e talvez sofram de certas doenças. Mas, diante da verdade, não há distinção de idade. Quando Deus expressa suas palavras e realiza sua obra de julgamento nos últimos dias, Ele não faz distinção entre os jovens e os velhos. Seja o idoso ou o jovem, todos foram profundamente corrompidos por Satanás e todos precisam da salvação de Deus. O fato de alguém poder ou não ser salvo não é determinado por sua idade nem pelo dever que desempenha. A chave é se a pessoa está ou não trilhando a senda da busca da verdade. Isso é decidido pelo caráter justo de Deus. No mundo secular, os trabalhadores idosos geralmente são desfavorecidos. As pessoas os consideram lentos, fracos e improváveis de gerar valor. Por isso, a maioria dos chefes gosta de trabalhadores jovens e desfavorece os idosos. Eu tinha delimitado Deus de acordo com as noções dos incrédulos, pensando que, pelo fato de as irmãs e os irmãos mais jovens poderem desempenhar muitos deveres e contribuir muito, eles tinham mais chances de serem salvos, enquanto os idosos cumpriam deveres insignificantes e realizavam pouco. Por isso não eram favorecidos por Deus e tinham pouca chance de serem salvos por Ele. Eu não tinha entendido o caráter justo de Deus e o julgava com base em minhas próprias noções e imaginações. Isso era uma blasfêmia contra Deus. Também passei a entender que a casa de Deus é governada pela verdade, que Deus avalia as ações de cada pessoa com base na verdade. É como quando eu conheci essa irmã, ela era jovem e inteligente e servia como líder.
mas violava os arranjos de trabalho e interrompia e perturbava o trabalho da igreja. Ela também retaliava e reprimia aqueles que lhe davam sugestões. No final, foi considerada uma pessoa maligna e excluída da igreja. Mas, então, eu conheci essa outra irmã muito mais velha, que não era instruída e tinha calibre mediano, mas se mantinha consistente em seu dever. Sua fé em Deus era verdadeira e ela era leal em seu dever. Esses irmãos e irmãs mais velhos podem não ser tão robustos ou ter a melhor memória, mas eles dão o melhor de si em seus deveres e se concentram em refletir e se conhecer e buscam a transformação do caráter em seus deveres. Eles também podem ser elogiados por Deus e ter uma chance de ser salvos. Também percebi que o envelhecimento é um processo natural e imutável, que é pré-ordenado por Deus. E, portanto, eu deveria me submeter a isso e só desempenhar os deveres que eu conseguisse, considerando minha idade atual. Na verdade, desde que eu tivesse a atitude correta e me concentrasse em buscar a verdade em meu novo dever, eu não poderia também ganhar o esclarecimento e a orientação de Deus? Não poderia também conhecer minha corrupção e minhas deficiências? Não poderia ainda buscar a verdade? Deus não me privou do meu direito de desempenhar meu dever e alcançar a salvação. Muito menos estava me tratando diferente por causa da minha idade. Mas eu não era grata a Deus e tinha até o pensamento errado de que Ele não gostava dos idosos e desafiava seus arranjos e orquestrações. Eu era completamente irracional. Quando percebi tudo isso, senti um grande remorso. Eu não podia continuar a me rebelar contra Deus e a entendê-lo mal. Eu tinha que deixar de lado minhas ansiedades e preocupações e cooperar bem em meu novo dever para não atrasar o trabalho da igreja. Depois disso, comecei a me perguntar por que, apesar de saber que o dever do homem não tem nada a ver com bênçãos ou infortúnios, eu ainda não conseguia deixar de me preocupar com minha destinação, depois de ser designada para um dever com o qual não estava satisfeita. Qual era a origem do meu problema? Durante uma reunião, meus irmãos e irmãs leram 2 passagens das palavras de Deus para mim e, por meio daquelas palavras, identifiquei a origem do meu problema. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus em prol de si mesmas. Quando renunciam a coisas e se despendem para Deus, elas fazem isso a fim de serem abençoadas, e quando são leais a Ele, fazem isso a fim de serem recompensadas. Em suma, tudo é feito com o propósito de ser abençoado, recompensado e entrar no reino dos céus. Na sociedade, as pessoas trabalham por seu próprio benefício e na casa de Deus, elas cumprem um dever a fim de serem abençoadas. É para ganhar bênçãos que as pessoas se desfazem de tudo e conseguem suportar muito sofrimento. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem.
Antes de decidirem desempenhar seus deveres, os anticristos estão cheios de expectativas no fundo do coração em relação às suas perspectivas, bênçãos, uma boa destinação e até mesmo uma coroa. Eles têm a maior confiança. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seus deveres com tais intenções e aspirações. Então, será que o desempenho de seus deveres contém a sinceridade, a fé genuína e a lealdade que Deus exige? A essa altura, ainda não se pode ver sua lealdade, fé ou sinceridade genuínas, porque eles têm uma mentalidade totalmente transacional antes de assumir seus deveres. Eles tomam a decisão de desempenhar seus deveres, movidos por interesses e também com base na pré-condição de seus desejos e ambições transbordantes. Qual é a intenção dos anticristos ao desempenhar seus deveres? É fazer um acordo, fazer uma troca. Pode-se dizer que estas são as condições que eles estabelecem para desempenhar o dever. Se eu desempenhar meu dever, preciso obter bênçãos e ter uma boa destinação. Preciso obter todas as bênçãos e os benefícios que Deus disse estarem preparados para a humanidade. Se eu não puder obtê-los, não desempenharei esse dever. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seus deveres com tais intenções, ambições e desejos. Parece que eles têm alguma sinceridade e, é claro, para aqueles que são novos crentes e estão apenas começando a desempenhar deveres, isso também pode ser chamado de entusiasmo. Mas não há fé genuína nem lealdade nisso. Há apenas esse grau de entusiasmo. Isso não pode ser chamado de sinceridade. A julgar por essa atitude que os anticristos têm em relação ao desempenho de seus deveres, ela é totalmente transacional e repleta de desejos por benefícios, como receber bênçãos, entrar no reino dos céus, obter uma coroa e receber recompensas. Por meio da revelação das palavras de Deus, compreendi que eu não era diferente de um anticristo e só acreditava e desempenhava meu dever para ganhar bênçãos e entrar no reino de Deus. Antes de ter fé em Deus, eu vivia de acordo com as toxinas satânicas, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Nunca mexa um dedo sem pagamento. Eu achava que era correto e adequado considerar meus próprios interesses. Desde que algo me beneficiasse, eu o faria independentemente do quanto sofresse ou do preço que tivesse que pagar. Depois de aceitar a obra de Deus nos últimos dias, ouvi que poderia ganhar a vida eterna e entrar no reino de Deus, se me despendesse por ele e desempenhasse meu dever. Ao ver que essa grande bênção não poderia ser comprada com dinheiro ou objetos de valor, abandonei minha família, pedi demissão do emprego e comecei a seguir a Deus e a desempenhar meu dever. Quando a casa de Deus me designou para o dever de rega, pensei comigo mesma: no dever de rega, posso ler muitas palavras de Deus e há muitas chances de comunicar a verdade. Tudo isso me daria uma boa chance de ganhar a verdade e alcançar a salvação. Então, fiquei motivada para desempenhar bem o meu dever, esperando alcançar a salvação
e entrar no reino de Deus. A minha atitude em relação ao meu dever era a mesma de um anticristo. Eu só fazia aquilo para ganhar bênçãos e estava negociando com Deus. Deus deve ter ficado enojado. Eu estava bastante motivada em meu dever, mas minha saúde estava debilitada e eu não estava ficando mais jovem. Eu simplesmente não tinha a energia, a força ou a memória que os jovens possuíam, e até precisava da ajuda de outras pessoas para desempenhar meu dever. Se eu continuasse com o dever de rega, o trabalho ficaria mais lento e influenciaria os resultados da rega. Se eu tivesse alguma autoconsciência e razão, teria largado meu desejo por bênçãos e aberto caminho para os irmãos e irmãs mais jovens. Isso seria vantajoso para o trabalho da igreja. Mas tudo o que eu pensava era em como obter bênçãos. Eu estava usando o dever que Deus me deu para satisfazer meu desejo por bênçãos. Quando não vi nenhuma esperança de obter bênçãos com meu novo dever, deixei de me submeter, compreendi mal a Deus e até o culpei. Como eu poderia ser considerada alguém que realmente se submete a Deus e tem fé nele? Eu tinha sido profundamente envenenada por essa toxina satânica de cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Qualquer que fosse a situação que eu encontrasse, primeiro consideraria se poderia ganhar lucro ou bênçãos com ela, colocando meus próprios interesses acima da verdade. Eu não considerava o trabalho da igreja de forma alguma. Só pensava em meus próprios interesses. O fato de eu ter sido escolhida por Deus, ter desfrutado tanto da rega e do suprimento de suas palavras em meus anos de crente, ter compreendido um pouco da verdade e ter sido capaz de desempenhar meu dever como um ser criado, tudo isso era a enorme graça de Deus. Mas eu não agradecia a Deus nem pensava em como retribuir seu amor. Se algo não acontecia do jeito que eu queria, eu entendia mal a Deus e o culpava. Eu estava sendo completamente irracional. Graças a Deus por ter me exposto a tempo. Caso contrário, se eu mantivesse essa atitude de transação em relação ao meu dever, eu não só não ganharia a verdade e não alcançaria a salvação, como Deus me desprezaria e me eliminaria. Ao perceber tudo isso, senti remorso e me censurei. Então orei a Deus dizendo: ó Deus, tenho te seguido por muitos anos, mas não me submeti a ti nem um pouco e não entendi a tua intenção. Considerei o dever que deveria desempenhar como um ser criado como uma moeda de troca por bênçãos. Como tu deves ter desprezado isso? Ó Deus, estou pronta para me arrepender diante de ti. Por favor, guia-me para viver de acordo com tuas palavras. Durante os devocionais, encontrei uma passagem das palavras de Deus que me deu uma senda de prática. Enquanto vivem, os idosos devem esforçar-se ainda mais para buscar a verdade, buscar a entrada na vida e trabalhar em harmonia com os irmãos para desempenhar seu dever. Só dessa maneira, sua estatura pode crescer.
Os idosos definitivamente não devem se achar superiores aos outros e ostentar sua velhice. Os jovens podem revelar todos os tipos de caracteres corruptos, e você também pode. Os jovens podem fazer todo tipo de coisas tolas, e você também pode. Os jovens abrigam noções, os idosos também. Os jovens podem ser rebeldes, os idosos também. Os jovens podem revelar um caráter de anticristo, os idosos também. Os jovens têm ambições selvagens e desejos, os idosos também, sem a menor diferença. Os jovens podem causar interrupções e perturbações e ser removidos da igreja, os idosos também. Portanto, além de ser capazes de desempenhar bem seu dever, de acordo com suas habilidades, há muitas coisas que eles podem fazer. A menos que você seja estúpido, demente e não consiga entender a verdade, e a menos que seja incapaz de cuidar de si mesmo, há muitas coisas que você deveria fazer. Assim como os jovens, você pode perseguir a verdade, pode buscar a verdade e deveria vir com frequência para diante de Deus para orar, buscar as verdades princípios, esforçar-se para ver as pessoas e as coisas, comportar-se e agir inteiramente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como critério. Essa é a senda que você deveria seguir, e você não deveria sentir-se angustiado, ansioso nem preocupado porque está velho, porque tem muitas dores ou porque seu corpo está envelhecendo. Sentir angústia, ansiedade e preocupação não é a coisa certa a fazer. Elas são manifestações irracionais. Por meio das palavras de Deus, aprendi que não importa o dever que a igreja me atribua, é a intenção de Deus que eu busque a verdade por meio do meu dever. Use a verdade para resolver meu caráter corrupto. Pratique o tratamento dos assuntos em meu dever de acordo com o princípio e, por fim, caminhe na senda da salvação. Agora, além de fazer tudo o que posso em meu dever, reflito sobre qualquer manifestação de corrupção sempre que posso e escrevo artigos de testemunho experiencial. Quando me reúno com irmãos e irmãs, discutimos as noções que os recém-convertidos têm e comunico tudo o que entendo. Sinto muita paz e tranquilidade praticando dessa maneira. A maior lição que aprendi com essa experiência é que Deus trata a todos de forma justa. Deus avalia todas as coisas usando a verdade. Ele não se importa com sua idade ou com o dever que você desempenha. Ele só se importa se você está trilhando a senda da busca na verdade. Desde que busque a verdade e siga a senda certa, você terá uma chance de alcançar a salvação. Deus não desfavorece os idosos de forma alguma. Sempre que penso em como interpretei Deus de forma errônea, sinto que devo muito a Ele e choro. Nessa idade, ainda tenho a chance de acolher o Criador e tenho a sorte de ouvir a voz de Deus, receber o julgamento e o castigo das suas palavras e me despender por Ele em meus deveres. Que grande bênção é essa! Não importa se vou ou não receber bênçãos ou qual será o meu desfecho. Buscarei a verdade com diligência e farei tudo o que for capaz em meu dever para retribuir o amor de Deus.
Obrigada por assistir a este vídeo e traremos para você ainda mais testemunhos experienciais abundantes no futuro. Até a próxima!